Hoje nós vamos falar de composição de poesia. A poesia é a linguagem na literatura mais antiga que nós temos, porque a poesia basicamente deriva do canto, né? É uma forma de você marcar. Quando você pega, por exemplo, cantigas infantis, quando você pega versículos ou outras frases feitas, elas vêm dessa base, o pensamento feito, a poesia, elas andam muito lado a lado e a musicalidade também. Né? Recentemente é que o texto sobressaiu sobre a fala, né? O registro escrito passou a sobressair sobre o registro cantado recentemente, quando houve luz, impressão, tudo isso as pessoas passaram a ler mais o texto, a leitura ficou mais silenciosa. No entanto, como compor? A ideia é, se você vai querer fazer só poesia, ou se você quer ser um letrista de música, é importante entender sobre o fundamento da poesia. A poesia é uma linguagem metafórica. Por mais que ela queira dizer algo direto, ela é sempre metafórica, porque ela precisa muito do jogo, tanto do som, às vezes o som prevalece, né? O som, a rimática, prevalece sobre o texto, ou às vezes o texto prevalece sobre o todo. Então você precisa entender essas primeiras nuances. O primeiro passo é ler muito sobre autores de poesia clássica, moderna, ler as letras de música para entender o sentido, porque muitas letras, ao não serem cantadas, são bem poéticas. Tem que entender também de métrica. Nós falaremos das diferenças, porque tem métricas desde dísticos, que são poemas de duas rimas, né? Uma rima básica, você pega uma linha sobre a outra, faz dois versos, faz um dístico. Geralmente muita frase feita, né? Água bola em pedra dura, tanto bate até que fura, forma um dístico. Você tem o terceto, né? Você tem aquela que são 3 versos que se rimam todos entre si, ou tem a métrica de rimar o primeiro com o terceiro. Você tem a quadra, que tem variantes de quadra, e por aí vai diversas métricas. Você tem a contagem de sílaba, que dá a sonoridade mais bonita ou não a um poema. Né? E é importante entender todo esse tipo de linguagem. Agora, o primeiro passo é ter um tema na sua cabeça. O segundo é como encaixar. Se você vai fazer um poema para ser lido ou um poema para ser declamado, o entendimento da métrica de fala é um, o entendimento da métrica tocada numa música é outra. Tem músicas que a letra tem que ceder ao som, e tem outras que a letra incorpora o som. Quando você pega, por exemplo, Canteiros do Fagner, o poema já existia antes da música, apesar dos ajustes. Quando você pega alguns poemas, como o caso do Fagner mesmo, que musicou poemas, por mais acerto que tenha, a música repetia, ela era subalterna à letra. Quando você pega, por exemplo, letras de música, muitas delas são subalternas ao ritmo, porque o que importa mais é a melodia. Tanto que se você lê determinadas letras de música, elas ficam até meio estranhas de você ler como texto puro, vira um verso livre. É importante entender essas nuances. Nós vamos trabalhar aqui no canal como compor cada uma coisa dessa, mas o primeiro passo é ter um tema. Você tem que ter um tema na cabeça, como você quer contar, ou seja, se o teu tema ele é social, se é romântico, enfim, todos os milhares infindos possíveis. A linguagem, para você ter que dominar muito bem a linguagem. E o quarto ponto, a métrica de poesia, seja para um, seja para outro, que isso vai te dar base. E nós vamos trabalhar aqui nesse sentido também, como fazer todas essas coisas, seja para compor uma música, seja simplesmente para escrever um poema. A musicalidade não é só uma aula de música, mas como fazer uma letra que se encaixe na música. As regras de como pôr determinada sonoridade com determinado encaixe de acorde, sílabas e acordes que se casam melhor. E tudo isso vai entrar. Espero que você tenha gostado do vídeo, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal e deixa seu like, seu comentário para a gente poder conversar. Até uma próxima e até mais.